Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Empowerment Cast. Tudo bem, Lara? Tudo bem, Pri, e você? Eu tô ótima, eu tô super animada pro assunto, né, que a gente vai falar hoje. Eu sei que a gente tem falado sobre ele entre linhas em outros episódios, né? E hoje nós vamos falar que quando você não muda, tudo se repete. Eu tenho certeza que assim como eu, você em alguns momentos da sua vida já se viu passando por situações que você teve aquele sentimento de que assim, nossa, parece que eu tô vivendo no mesmo dia, na mesma hora de 7 anos atrás, de 5 anos atrás. E por que, Lara, isso acontece? Então, vamos lá, né, Pri? É interessante você trazer esse dos 7 anos, que existe aí alguma teoria, que eu não lembro qual é agora, que de 7 em 7 anos a gente vira ciclos na vida da gente. E eu tenho pra mim que nós estamos aqui a gente tá numa constante evolução. E enquanto a gente não aceita isso, que a gente vive em constante evolução, a gente vai viver estressado, a gente vai viver pensando que, tipo, quando que é o suficiente? Quando que eu paro? Quando que vai dar tudo, quando que vai estar tudo certo? Que eu vou ter que parar de me evoluir? Sim. E a resposta é que nunca. Nós somos seres humanos que viemos pra cá pra nos evoluirmos. Então, quando você não está evoluindo, quando você não está passando pelas fases da maneira com que teria que ser passada, e aquela coisa que você fala muito isso também, enquanto você não cansa de estar passando pela mesma coisa e você não muda o que você está fazendo, você vai continuar passando pela mesma coisa. É um ciclo de autossabotagem, porque quanto mais você faz uma coisa de uma forma só, aquele resultado vai estar sempre ali para você. Não tem como você plantar morango e colher tomate. É como um videogame, né? As fases iniciais, que são bobinhas, que são chatas, são as que te dão estratégias para as fases mais difíceis. Então, gente, a gente tem que ser, assim, eu nem sei a palavra, né? Master no básico, né? Você tem que ser profissional no básico para que você tenha estratégia para vencer as fases mais difíceis. Porque às vezes a gente pega o básico como garantia, né? A gente acha que, não, faz isso aqui de qualquer jeito. Não, isso aqui é tudo muito básico. É igual arroz. Se você fizer de qualquer jeito, você não estiver lá vigiando o alho, vigiando quando a água estiver secando, é uma coisa básica. Gente, eu acredito que todo mundo sabe fazer um arroz, né? Não sei se todo mundo sabe. Eu sei. Ué, vamos dizer que 99% das pessoas. Mas você sabe que se a água secar e você não estiver lá vigiando, vai queimar. Então é uma coisa que parece ser básica, né? Que parece ser assim, né? Corriqueira. Mas que você não estiver ali prestando atenção, não tiver presença, vai dar ruim, entendeu? Sabe, Pri, eu acho que as pessoas, elas querem só o grande. Elas só querem o resultado maior, eles querem ver uma mudança imensa, mas não entende que são pequenos atos, são pequenas ações, são coisas diárias que você vai fazendo para chegar num exato lugar. A gente pode usar emagrecimento aí como um exemplo muito prático. Você não acorda e fala assim, amanhã eu vou emagrecer, e de hoje para amanhã, você emagreceu. Sim. Então, quando você não muda, as coisas não mudam. As coisas vão continuar acontecendo da mesma forma, over and over and over and over again. Pessoas em relacionamentos, quando você passa por relacionamentos diferentes, você já tá no 4º relacionamento e tendo os mesmos problemas. Quem é o denominador comum? Eu amo essa frase, eu sempre pergunto, quem esteve nesse relacionamento as 4 vezes? Se foi você e você tá experimentando as mesmas adversidades, será que não tá na hora de você ser muito bom no básico? Olhar para dentro de si e ver quais são, né, os vícios emocionais que você está alimentando, quais são os vícios de autossabotagem que você está repetindo ali naqueles relacionamentos que está fazendo com que você continue vivendo as mesmas situações de novo e de novo e de novo. E uma das coisas que mantém as pessoas nesse lugar, Pri, é a autocomiseração, né, o vitimismo. Quando você não tem a autorresponsabilidade de entender, né, que tudo que você faz te traz um resultado e você coloca a responsabilidade da sua vida, das coisas que acontecem com você na mão de outras pessoas, você não vai sair daquele ciclo nunca, porque ninguém pode resolver o seu problema, só você. É como se a gente sentasse na pilha, né, das nossas dores
que leva a gente, deixa a gente bem alto e começa a olhar só pra fora. Mas o fulano me causou tal dor, mas ele fez aquilo. Será que ele não, né, como a gente já disse antes, toda ação tem uma reação. Será que ele não estava apenas sendo reativo a dores causadas por você no passado? E lembrando que é muito importante a gente saber que o outro, ele tá dentro dele, né? É óbvio, mas assim, a gente precisa entender isso, que as pessoas funcionam de forma diferente. Então, quando você tá esperando algo de alguém pra mudar a sua vida, o que tá acontecendo dentro da cabeça daquela pessoa é completamente diferente do que tá acontecendo na sua. Sim. Se você não tem uma boa comunicação pra expor os seus sentimentos e os pensamentos, os seus quereres, nunca vai mudar. Não vai mudar nunca, nada vai se transformar. É aquilo que eu falo, assim, né? Quantas vezes a gente reclama ou do trabalho, ou até mesmo, né, como a gente estava conversando, assim, de pessoas. Tem gente que confunde ser sincero com ser inconveniente. Então, sinceridade não tem nada a ver com você estar sendo inconveniente. E 90% das pessoas que se denominam sinceras, e eu não tenho medo de falar a verdade, não, você é inconveniente. E essas mesmas pessoas, porque eu já fui essa pessoa, de não entender por que as pessoas em algumas situações me rejeitavam, por que as pessoas... Nossa, por que tá todo mundo se voltando contra mim? Porque eu era inconveniente. Porque eu tava falando a verdade, entre aspas, o tempo inteiro. Eu não ouvia para escutar, eu ouvia para responder. A pessoa tava falando, eu já tava formatando a resposta, sabe? Então você começa a se tornar uma pessoa tão inconveniente que ninguém gosta de você. E demorou muito tempo para eu entender isso. Quantas vezes eu me perguntava, falava, cara, mas eu fui uma pessoa tão boa para fulano? Por que fulano tá assim, me tratando agora do nada, começou a fazer isso e aquilo? Não, porque você é inconveniente, porque você quer falar aquilo que você acha que é verdade, mas a sua verdade não quer dizer que é a verdade do outro. E parece que as pessoas vivem hoje, assim, num modo de provar algo pra alguém. Sim. Né? Então, você escuta o que a pessoa tá falando, mas você não tá escutando, você tá formulando a resposta, você tem que provar pra aquela pessoa que quem tá certo é você. Sim, exatamente. Que você tem a resposta, que você é a única pessoa que consegue resolver aquilo. É aquela velha história que a gente fala, né? A pessoa que desabafa, ela não tá procurando conselho, ela não tá procurando ventilar os problemas dela, ela tá procurando aliados, ela tá procurando pessoas que vão concordar. E é engraçado que, se você reparar que o inconveniente, né, que ele se denomina o falador dono da verdade. Ele normalmente começa até a falar com um tom mais alterado e botar aquela paixão toda nas palavras dele, justamente porque ele quer imputar a verdade dele no outro. E, gente, verdade ou mentira, certo e errado, na maioria das vezes é extremamente subjetivo. É relativo. E isso foi uma coisa muito difícil pra eu entender, Pri. E foi aí que eu comecei a fazer coisas diferentes e consegui mudar muita coisa na minha vida. Porque quando a gente vive no preto, no branco, ou no 8 ou no 80, Sim. fica muito complicado você ter relacionamentos saudáveis, você Sim. ter qualquer tipo de interação saudável. Porque você acha que só existe a sua verdade e que a verdade do outro é a mentira. É o sim ou não, é o preto ou branco, é o boto 80. Então, quando você não consegue compreender que você precisa se colocar na posição do outro, né? Entender da onde aquela pessoa tá vindo. Você não precisa concordar com a opinião do outro. Não tem necessidade de concordar. Você simplesmente precisa respeitar a outra pessoa. Gente, é igual eu falo assim, né? Já vi várias vezes acontecer pessoas defendendo verdades na frente de pessoas que elas não sabem, né? Não conhecem o background da pessoa, e elas começam a defender as verdades dela, e mal sabendo que o outro é profissional, que ele é master exatamente naquilo ali que o outro tá falando. E por ele ser tão inconveniente, tá falando com tanta paixão, ele não deixa o outro falar. Aí eu falo, depois você tá se envergonhando, você tá sendo inconveniente, as pessoas começam a te rejeitar e você não sabe por quê. Então, assim, se você se tornar uma pessoa mais conveniente, não é sobre você, né, tá agradando as pessoas o tempo inteiro e fazendo de tudo para se caber em padrões, mas é saber se colocar no seu lugar. É saber quando e como falar, né? É o como que a gente sempre fala. É o como que a gente sempre fala. E se você não muda, tudo se repete, volta no básico do beabá. É olhar para dentro.
Quando você tá vivendo uma situação que você não tá satisfeito, é olhar pra dentro, é entender o porquê que isso tem se repetido na minha vida, é fazer perguntas, é cair de cabeça pra dentro de si e começar a se olhar com muita verdade, com muita humildade. Sim. E entender que no final do dia ali é você com você. É a mulher que se intitula dedo podre, né? Ah, não, eu tenho dedo podre. Não, meu amor, você não tem dedo podre. Você simplesmente é faminta por alimentar os seus vícios emocionais. Só que enquanto você não faz uma autoinvestigação e descobre quais são esses vícios que estão mais potencializados e que você tem alimentado mais, você não vai conseguir dar um novo rumo para os relacionamentos com os quais você se envolve. E por tudo ser tão inconsciente, né? Acho que 95% do que rege a gente é no subconsciente. E obviamente não está aberto, não está claro. Então Sim. a gente age, né, de formas que a gente nem entende o porquê. E é o fato de você parar, estar presente, se olhar, se sentir e para passar para a próxima fase, como você chama. Porque você não vai conseguir chegar na próxima fase continuando sendo a mesma pessoa que você tem sido. Eu lembro que por muitas vezes, né, eu me questionava de por que algumas pessoas... Você já viu algumas pessoas que elas se envolvem em relacionamentos, por exemplo, de amizade até que eu vou falar, com pessoas que são extremamente tóxicas. Por exemplo, eu ver pessoas e falar assim, gente, eu não entendo, por que essa pessoa ainda continua se relacionando e sendo amiga de tal pessoa, se a pessoa tá sempre falando mal, tá sempre expondo os segredos, expondo a vida dela e quando você olha, eles estão lá, fazem as pazes e estão juntos de novo. Até eu aprender que são vícios emocionais sendo alimentados. Que por isso que as pessoas voltam a se alimentar daquele lixo, gente. Se você passar a pensar assim, estou me alimentando de lixo, como você se sentiria se você revirasse agora uma lata, né, de um lixão e começasse a comer aquela comida ali podre, resto de restaurante? Os nossos vícios emocionais, eles são assim. A gente vai lá e volta pro lixo que as pessoas estão oferecendo pra gente simplesmente por não ter a coragem de enfrentar e tratar esses vícios, porque como a gente diz, esse processo ele é muito dolorido, é muito difícil olhar para dentro de si e reconhecer e buscar, né, essas feridinhas, esses machucadinhos. É igual quando você tem, né, uma infecção subcutânea, em cima da carne tá tudo certo, mas por dentro só de encostar tá dolorido, então o médico vai ter que rasgar aquela carne ali. E a boa notícia é que onde tem infecção, a anestesia não pega. Então o trem tem que ser na raça mesmo. Então o tratamento dos nossos vícios emocionais é a mesma coisa de uma ferida subcutânea que vai ter que ser rasgada na raça, vai ter que raspar aquela infecção para daí começar a ser tratado. E se você não estiver disposto a passar por esse processo de dor, infelizmente não existe cura. Mas eu vou falar pra você, você não é obrigada a passar por esse processo. Né? Você só passa se quiser. Você só passa se quiser ter resultados diferentes, chegar a lugares que você nunca chegou. E dar um novo sentido pra vida, pros relacionamentos, né? E quando a gente usa a palavra relacionamentos, a gente gosta de deixar bem claro que são todos os tipos de relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamento com os familiares. Não seja, gente, aquele primo, aquele filho, aquele tio que quando você chega, ai meu Deus, o fulano tá vindo, ela acabou de estacionar, vai entrar. Todo mundo já começa a se preparar para te receber, porque já sabe que vai ter tensão. Não sejam essa pessoa. E para finalizar aqui, a gente fala muito de autoconhecimento, de cair para dentro e mudança, isso e aquilo. Lembrar que nós estamos num constante processo de melhoramento. A gente nasceu para isso. Ninguém nasceu para ficar estagnado. E você não precisa entrar nesse processo se você não quiser. Tem uma brincadeirinha que eu faço no consultório dentário. Se a pessoa pergunta, mas eu preciso escovar todos os meus dentes? Não, você só escova os que você quiser manter. Eu gosto de dizer assim, você não precisa, mas você merece. Então, quando você vê assim, eu mereço comer a melhor comida, não é assim que a gente pensa? Eu mereço vestir a melhor roupa, eu mereço frequentar os melhores lugares.
Então você merece ter relacionamentos saudáveis. Você merece viver a plenitude dos seus dias. Você merece estar em lugares onde você é bem-vindo. Então é só você elevar a sua crença de merecimento. Quando você começar a trabalhar a sua crença de merecimento, automaticamente você vai ter o desejo de mudar essas atitudes. Você não está fazendo por causa do outro, você não está fazendo para caber em lugares. Você está fazendo porque você merece. E porque você sabe quem você é. Identidade. São, né? Aí a gente volta nas 3 crenças primárias: identidade, capacidade e merecimento. Quando essas crenças primárias elas estão invertidas, é quando a gente vê todos esses problemas aí. Então, quando a gente volta num lugar, se você decide que você realmente quer trabalhar em alguma coisa, volta lá nas crenças primárias, depois entra nos seus vícios emocionais e ali é trabalho. Se você ainda não viu o episódio sobre vícios emocionais, eu recomendo que você volte lá, aprenda um pouquinho, e a internet também tá cheia de conteúdos sobre esse assunto. Então, assim, aprenda, né, um pouco sobre os vícios emocionais, como eles se formam, para que você possa estar curando ele, para que assim você esteja dando novo significado para sua vida, né? E esteja aberta a escutar essas palavras, porque o primeiro passo é você se abrir. Você não precisa concordar com o que a gente tá falando agora. Mas se você simplesmente se abrir e vai lá no canal, gente, escuta os nossos vídeos, até fico brincando, põe na velocidade 2, que a gente fala devagarzinho, você escuta tudo rapidinho, em pouco tempo, e você vai abrindo a sua mente para coisas que você não enxergava antes, mas que com certeza vão fazer uma diferença imensa na sua vida. Enfim, muito obrigada pelo seu tempo. Espero de coração que essa mensagem tenha feito sentido para você e que de alguma maneira, né, tenha ativado algum gatilho aí dentro para que você transforme a sua vida e dê um novo significado para ela. É isso aí. Obrigada pelo tempo de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente se vê semana que vem. E sigam-nos, não esqueça. Até semana que vem. Tchau, Beijo. tchau.